Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do podcast Feliz dos que ouvem a Palavra de Deus. Meu nome é Felipe Bezerra, falando diretamente de Viena, e aqui na minha terra não tem palmeira. Aqui é José Ricardo Bezerra, falando de Fortaleza. Aqui nós somos do Maranhão, minha terra tem Palmeiras, onde canta o sabiá do Gonçalves Dias, mas aqui eu queria começar saudando o nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, esse domingo de Hosana, Ramos. Hosana nas alturas. Então, gente, hoje tem duas leituras de Evangelho e nós decidimos meditar a primeira leitura do Evangelho, né? A leitura que acontece no começo da missa, antes da procissão. A gente vai ler o Evangelho de Marcos, né, o Marcos 11, de 1 a 10, porque, primeiro, que se a gente fosse ler o Evangelho da Paixão todinho, ia ficar muito longo, e tem muita coisa. Então, você também pode, na sua casa, rezar com ele. E nós decidimos também falar do Evangelho aqui do começo, porque é o Domingo de Ramos, né? Assim, então, a gente vai falar um pouquinho sobre os ramos, falar um pouquinho aqui desse evangelho também, que é mais curtinho, e a gente vai poder nos aprofundar, tá certo? Eu vou começar a ler aqui, eu vou ler, e aí a gente vai poder entrar em ponto por ponto. Só lembrando Oi. também que no Evangelho dos Ramos, dessa procissão de Ramos, que inicia a Santa Missa com a procissão, então essa leitura pode ser tanto do Evangelho de Marcos, nesse ano B, como do Evangelho de João. Nos outros anos, né, ano A é Mateus e ano C também Lucas. Né? Mas nós vamos escolher aqui a leitura do Evangelho de Marcos, da procissão de Ramos, e não vamos meditar o Evangelho da Paixão, porque exatamente nós celebramos o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, né? Pois é. É importante a gente lembrar esse detalhe também aí, né? Domingos de Ramos e da Paixão do E da Senhor. A paixão. gente vai comentar isso aí mais na frente. E hoje também a gente, né, pois é, nos Estados Unidos, no Canadá, esse domingo é mais conhecido como o Domingo da Paixão do que o Domingo de Ramos, né? As pessoas chamam o Domingo da Paixão em inglês. Mas vamos lá. Evangelho de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos 11, de 1 a 10. Quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: Por que fazeis isto? Dizei: O Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram o jumentinho amarrado junto de uma porta, do lado de fora, na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: O que estáis fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Levaram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. E os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, ali Betfagé e Betânia, isso é uma coisa interessante aqui, porque Betânia é um pouquinho mais longe e o Monte das Oliveiras já é em cima, né? Eu Betfagé fiquei. é no Monte das Oliveiras, já é uma vilazinha, só um povoadozinho, já É, tem quase, como se fosse um bairro de Jerusalém seria, é, né? Naquele tempo, essa localidade que ele chama como Betfagé seria quase que um bairro ali de é. Jerusalém, Tinha né? A algumas 5 proximidade. casinhas ali e pronto. Porque... É, E, Betfagé, né? e Betânia era onde tinha os amigos de Jesus, né? Lázaro e as duas Marta e Marias. Maria, Marta e Maria. que Jesus ia se abrigar, né? Jesus saiu, depois que entrou em Jerusalém, que a gente vai ver a entrada de Jesus hoje, ele volta, no outro dia vai para Betânia, depois volta. Lá em Betânia tem
a unção de Betânia lá, que também a gente lê nessa semana, né? Segunda-feira da Semana Santa é a Maria, no unção caso, dos pés. é a mãe, é a mulher que unge os pés de Jesus e que Judas questiona, né? Porque Por que não deu para os pobres? não vendeu esse perfume caríssimo, né? Mas a Mas aí é semana. outra meditação. Você Vamos. espera aí na segunda, aguarde e confie. Isso. Então, hoje, Betfagé, aí, como você estava começando a falar, Jesus manda 2 discípulos para pedir um jumentinho. Né? Já quer entrar no jumentinho aí? Vamos, eu queria só começar com uma anedota interessante de um irmão da comunidade de vida que estava falando, ele estava em crise na comunidade, perguntando, Senhor, por que que tu me escolheu? E não sei o quê, eu não, tipo assim, se sentindo inútil. E aí foi rezar e pediu a Deus uma palavra. E aí ele caiu exatamente nessa palavra. Por que que vocês estão desamarrando esse jumentinho? Só porque o Senhor precisa dele. E ele disse, pronto, tá aqui. Eu sou o jumentinho que o Senhor precisa dele. Tem a história também do jumentinho que se achava, né? Todo mundo olhando para ele, batendo palma e tal. E disse, é ele, é ele, é ele. Aí depois que Jesus saiu do jumentinho, cadê o povo, né? O jumentinho pensando que era para ele, mas na verdade Era para Jesus que estava nele, né? Mas nesse caso, a gente precisa dizer, não seja esse jumentinho. Pois é, o jumentinho estava se achando a última Coca-Cola, não estava aplaudindo, era ele não, era Jesus que vinha montado nele, né? Tem muitos jumentinhos na história da salvação, interessante isso, né? Eu me lembrei agora do jumentinho de Balaão. A jumenta. A jumenta de Balaão que falou com ele, né? E ele, em vez de amaldiçoar o povo, ele abençoou o povo. Tem outra história tem outro jumentinho que eu não estou me lembrando aonde, eu não sei se foi um profeta. Mas enfim, que falou foi só de Balaão, né? A jumenta que fala é a jumenta de Balaão, mas tem a E tem a entrada também profecia. os descendentes de rei, os da realeza, eles entravam também com a mula do rei, né? Davi entrou também montado na mula do rei. O filho lá, o Absalão, que se levantou também, quis pegar, né, a montaria do rei de Davi. Né? Então, tinha essa tradição também de que a jumenta, ou a mula, o jumento, era a montaria do rei. Né? Mas contrapõe o cavalo branco do imperador, dos generais, né, romanos, né, que vinham com toda a pompa. Né? Jesus vem. Aí é o Zacarias, né, a leitura do profeta Zacarias, que fala também dessa humildade. Eis que vem o teu rei vem montado num jumentinho, filho da jumenta. Né? Zacarias 9, deixa eu olhar aqui a passagem aqui. Tem a referência também como profecia. Zacarias 9:10, 9:9, né? Exulta muito, filha de Sião, grita de alegria, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e vitorioso, humilde, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho da jumenta, né? Zacarias 9:9. Então, Jesus cumprindo essa citação profecia do profeta Zacarias, né? Um evangelista fala, é Lucas que fala isso? Quem é que menciona? Quem Mateus, é que faz essa é o próprio citação? Mateus. É Mateus, né? É em Mateus. Porque nós lemos Marcos hoje, então não deu para, não tem isso, mas não colocou não, mas em Mateus tem Mateus que fala, né? Exatamente, Mateus. Ele cita claramente. 21, exatamente, mas porque Mateus tem muitas citações do Antigo Testamento e ele coloca, uma delas é essa citação do Zacarias. Mateus 21:5. Mateus 21:5, exatamente. Isso. O teu rei vem a ti, modesto, montado em uma jumenta, em um jumentinho, filho de um animal de carga. A tradução
de Mateus de Zacarias, né? Quer dizer que ele cita Zacarias numa tradução do grego, que é diferente da que a gente leu aqui há pouco, porque a Jerusalém preserva lá o original, mas Do os hebraico. discípulos, né, os apóstolos, ao pegarem a tradução grega que eles usavam, que era a Septuaginta, né, tem algumas já diferenças, né, entre o original hebraico e o grego, que é traduzido aí para essas citações de Mateus no Antigo, do Novo Testamento aqui, né? Isso é uma coisa interessante de notar também, assim, isso aí, curiosidade, para você que quer conhecer mais a palavra de Deus, perceber que os apóstolos já aceitavam a tradução dos 70, né? Então, várias vezes, inclusive, que Jesus cita o Antigo Testamento, é usada essa tradução dos 70. E não é uma Exatamente. coisa, né? As pessoas às vezes falam, ah, não, isso é uma coisa depois, que não, não. Lá nos tempos apostólicos, a tradução dos 70 já era aceita, portanto, né, o grego ali já era aceito, inclusive os livros que estão na tradução dos 70. Mas, enfim, fechando o parênteses. Pois Fechando. é. Então, Mandaria. desamarrar e trazer aqui. O Papa Bento XVI, no livro dele da Entrada de Jesus em Jerusalém, né, da entrada até a paixão lá, ele diz que essa passagem ele uma citação porque os reis uma reivindicação real de Jesus, porque os reis Hum, tinham direito de requisitar transporte. Então, hum, Jesus requisitando esse transporte, no caso, né? sim. Dizer que o Senhor precisa dele é Jesus dizendo que é a sua realeza, né? Ele tinha direito, como rei, de requisitar o transporte que ele quisesse. Né? Uhum. Os romanos também tinham o direito de pedir a pessoa para levar a sua carga, né? Requisitar qualquer judeu no meio da rua para levar o seu peso lá, né? E É. até aquela outra passagem, se alguém te obrigar Ok. a andar uma milha, anda Anda duas. duas. Quem obrigava eram os romanos, a pessoa era obrigada, né? Era. E essa requisição aqui, o Papa Bento XVI fala desse poder que os reis tinham de requisitar o transporte que quisessem, né? Então era uma Legal. reivindicação da realeza que Jesus dava a entender nessa requisição, porque vocês estão desamarrando, porque o Senhor precisa dele. É. E pronto, e não tem mais discussão. E eles aceitaram e é isso aí. Mas eu acho Exatamente. também que ali já estava num ponto que as pessoas já sabiam quem eram os discípulos e já sabiam quem era Jesus ali, e tal ponto. Assim, porque realmente, assim, do nada você tá ali, seu jumentinho tá amarrado, vem uma pessoa desamarra e pera, que história é essa? Né? Mas eu acho que tinha isso, assim, eles sabiam que aqueles ali, aqueles dois que estavam desamarrando o jumentinho, eram discípulos de Jesus. Não sei se sabiam, né? Mas assim, o Evangelho não diz Não explicitamente isso, diz. mas é que o povo começou a aclamar, né? E como a gente leu Sim. aqui no Evangelho de Marcos, Osana o rei, né? Uhum. Então, essa procissão de aclamação aí já era uma reivindicação também, já, porque Jesus tinha, depois da multiplicação dos pães, João 6 diz que queriam aclamar Jesus Queriam como aclamar o rei. rei, ele já está. Mas Jesus, né, naquele momento, Jesus se esconde, né, não aceita. Né? Aqui, Jesus aceita. Sim. Está dizendo aí. E depois eu acho que é o Evangelho de Mateus que diz, né, que os fariseus queriam que ele calasse o povo, digo, se eles se calarem, as pedras As pedras gritarão. Né? gritarão. Eu não vou. Mas Gritarão. os filhos de Davi, Deus pode tirar até dessas pedras, filho de Davi, meu filho. Você não está entendendo nada. Pois É. é. Não foi em Mateus, não. Deixa eu olhar se foi no Evangelho de. Deixa eu Eu ver acho que Lucas foi aqui. Lucas Lucas mesmo, 19. acho que deve ser Lucas. Lucas que deve que tem esse detalhe aí de que se Lucas 19, 39, 40 que diz, né, alguns fariseus disseram: Mestre, repreende teus discípulos. Ele, porém, respondeu: Eu vos digo, se eles se calarem, as pedras gritarão. Então Jesus aceita
mas ele não é um rei nos moldes esperados, né? Se meu reino Pelos, fosse desse mundo, né, os meus soldados já tinham acabado com tudo aqui. Ele não bateria diz 12 dessa forma, legiões, mas mais de 12 legiões, né? Para meu reino não é deste mundo. Depois vai dizer para Pilatos lá também. Isso aí, né? Meu me reino lembrei não é agora deste. do profeta, né? Agora eu não me lembro qual profeta, mas que ele tá o discípulo dele, que o discípulo dele lá com medo e ele diz: Senhor, abre os olhos desse aqui. E aí os olhos se abriram e ele viu o exército inteiro de anjos que estavam lutando, né, junto com eles. E eu me lembro muito dessa passagem na hora que ele Eu acho que é que o Eliseu ou é o Elias. Eu acho que é o Eliseu. Está mais para o Eliseu do que para o Elias. o Eliseu era É, era cheio dessas coisas, era uma porção dobrada do Elias. Mas eu fico pensando isso, assim, que quando eu lembro disso, né, ele fala: se meu reino fosse desse mundo, né, meu pai já teria mandado as legiões aqui todas. Eu fico imaginando que Jesus devia estar, assim, Jesus como Deus, né, mas ele devia estar vendo as legiões todas de anjos ali, preparado para, numa palavra. Jesus não, estava ali livre, né, porque ele podia, muito bem, ter acabado com tudo em qualquer momento, mas, né, passou pela paixão todinha. Mas aqui estamos falando da realeza de Jesus. Eliseu aí, segunda de Reis. Vamos conferir aqui. Segunda de Reis 6, 14 e 20. Mas voltemos aqui, fecho parênteses, né? Sim. Então, né, o Senhor precisa dele, mas logo mandará de volta. Esse versículo aí, ele precisa dele, você contou a anedota aí do seu irmão, amigo aí da comunidade, mas é um ponto para a gente rezar muito, né? O Senhor Sim. precisa de nós, ele quis precisar de nós, né? Uhum. Aquele outro versículo lá de João 15 que ele diz, né? Eu não vos chamo servo, mas chamo de amigos, Uhum. porque o servo não sabe o que o Não. Senhor faz, né? Eu vos chamo de amigos, porque vos dei a conhecer tudo que meu Pai me revelou. Uhum. Então, o Senhor não precisa de nós, né? Santo Agostinho vai dizer que Deus não precisa, né, de nós, mas ele quis precisar. Aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. É muito lindo Então, isso, porque é um exatamente. respeito profundo à nossa liberdade, né? Eu estava fazendo a aula do Parresia de antropologia filosófica e ele falava disso, né, se não houvesse a liberdade, também não existiria amor, né? Se não tivesse a liberdade, não teria o pecado, mas também não teria amor. Então, né, Deus nos cria livres É muito bonito. enfim. E aí a liberdade também nossa de corresponder, de amar e de ser coautores da providência divina no meio do mundo, né? Eu acho isso também. Me veio isso agora, talvez seja o Espírito soprando, né? De dizer: o Senhor precisa de nós para que a caridade, para que o amor, para que o reino de Deus aconteça nesse mundo, né? Ele pode. Mas se a gente não se submeter, né, como o jumentinho a entrar com Jesus em Jerusalém, o reino dos céus não acontece nesse mundo, porque depende da nossa liberdade. E vem de novo, né? Todas as vezes que vocês fizeram isso a um desses pequeninos, foi a mim que fizeste. Assim, Essa sim. a caridade aqui, né, como a mão de Deus agindo, fazendo o reino de Deus acontecer. E ela depende da nossa liberdade, né? E aí, quem foi que fez a caridade? Foi a gente ou foi Deus, né? Assim, né, várias vezes que a pessoa diz: você foi um anjo de Deus na minha vida, você, né, foi. E as pessoas, né, não se tocam que foi as duas, né? Foi eu, claro, usando a minha liberdade, agindo, mas também foi Deus agindo através de mim para os outros, para ser, né, conforto, cura, né, a visita dos doentes. Sim, é Deus que visita através de nós, né? Sim, sim. E é Esse, uma. esse mistério de ser instrumento de Deus para os outros, que é a maior graça, que a graça acontece na vida do outro, mas passa por nós, então nós sendo instrumentos de Deus, né, nós sempre passamos e recebemos essa. A graça que passa por nós para o outro
também nos beneficia. Passa por nós também, né? Isso Passa nos por salva nós. também. E aí me lembra também a outra, essa questão de instrumentos de Deus, os próprios escritos evangélicos, né? Os agiógrafos, né? Os autores sagrados que escreveram, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, inspiração divina, né? Com mãos humanas. Então, Deus se utilizou de pessoas com as suas fraquezas, características, cultura e tudo mais, para falar para o povo. Primeiramente para aquele povo ao qual foi escrito, mas para todos os povos de todos os tempos. Né? Então, a atualidade da palavra de Deus se utiliza de pessoas humanas, né? Dentro de um contexto, de um conhecimento, de tudo, uma e época. que continua sendo palavra de Deus, palavra Sim. do Senhor. É a palavra 100% divina e 100% humana, né? Não houve um transe, né? São Lucas não entrou num transe e começou a escrever, nem muito menos Deus foi ditando as palavras ali para São Marcos escrever, mas a inspiração dos dois. Exatamente. É a dimensão da assim, uma alegoria interessante é uma carta escrita com uma caneta tinteiro. A carta foi escrita pela pessoa, mas se não tivesse a caneta, a tinta e o papel, ela não existiria também. Então, a carta foi escrita pela tinta, a carta foi escrita pela caneta e a carta foi escrita pela mão. Cada um foi uma causa para que a carta existisse. Só que na dimensão divina, Deus cria cartas que se escrevem a si mesmas, né? No sentido de a caneta, nós, como instrumentos de Deus, nos movemos por nossa própria liberdade, mas isso não significa que a carta não foi também escrita pela mão, né? Então, Deus, ele digamos assim, como nós que temos a mão que escrevemos, somos a causa primeira da carta, Deus também é a causa primeira e nós somos a causa segunda. Enfim, subimos aqui a teologia mais alta, mas aqui esse é um exemplo muito claro aqui do jumentinho, que foi um instrumento para mostrar a realeza de Deus. Mas se não tivesse tido o jumentinho, o sinal da realeza de Jesus tinha sido menor, né? Se o jumentinho não tivesse colaborado, empacado no meio do caminho. Mas quem era o jumentinho na história? Um instrumento. Então, nós podemos também ser instrumentos para a vinda do reino dos céus. Né? Fechando aqui o ciclo todinho que eu falei, né? da nossa liberdade. Então, a procissão aí entrando aí, né, a partir de Betfagé para entrar em Jerusalém, né? O padre Geoffrey, lá da Austrália, que eu gosto também dele, ele diz que nesse mesmo dia, ou naquele tempo, talvez o próprio domingo de Ramos, o Pilatos estava vindo lá de Cesareia Marítima para Jerusalém pelo outro lado. Então, aquelas duas procissões, né? Os romanos com seus cavalos, seu exército lá entrando em Jerusalém com o seu poderio lá, e a outra procissão pelo outro lado, né? Vindo ali de Jericó, do lado de Betfagé, do Monte das Oliveiras, entrando em Jerusalém, né? Os pobres, né? Os pobres ali de um lado e o outro lado ali, os romanos que estavam vindo, porque o Pilatos ficava o tempo todo lá em Jerusalém, né? Ele morava lá na Cesareia Marítima, nas margens lá do Mediterrâneo, né? Mas como era no tempo da Páscoa, que tinha possibilidade de insurreições e de levantes e de todos, ele vinha também para mostrar o seu quem é que manda, né? Então botava ali as suas legiões ali com seus soldados, os seus centuriões e ficava lá em Jerusalém lá. A Fortaleza Antônia lá de cima do templo, que ele dava uma visão panorâmica de toda a situação do templo, né? Então essas duas procissões lá que entravam em Jerusalém naquele domingo de Ramos, né? Qual procissão você escolhe? Pois é, a desse mundo
Só pode, ninguém adora dois senhores, né? Nesse caso aqui, não é o Mamon, mas mesmo assim, né? Qual é o senhor, né? Qual senhor você adora? Em qual procissão você está chamando de rei? Isso é outro questionamento interessante. Isso, Mas aí, eu não sabia dessa informação interessante, realmente, de Herodes estar entrando pelo outro lado. o Herodes também foi para Jerusalém. Lucas diz que estava o rei Herodes, né, mas o governador era o Pôncio Pilatos, O né, Pilatos. o Pilatos que era o representante de César, né, o Herodes ele ficava mais na Galileia lá, ele tinha as coisas lá, mas segundo Lucas também estava lá em Jerusalém nesse tempo e estava Pilatos manda Jesus lá para Herodes que queria ver Jesus depois daquele episódio lá de ter mandado matar João Batista, né? Mas os dois estariam em Jerusalém nesse dia, segundo o evangelista Lucas, né? Uhum. Mas a autoridade era Pilatos, né? Pilatos é que manda, os judeus lá do Sinédrio mandam Jesus para Pilatos. Pilatos é que, por uma deferência, querendo É, ganhar porque eles eram inimigos e tal, e ficaram, nesse dia, diz ficaram o Evangelho amigos. de Lucas, que ficaram amigos, né? Porque Herodes queria ver Jesus e não tinha oportunidade, queria ver se ele fazia algum milagre, e Jesus não fez nada diante de Herodes, né? É por, é, por- é por todos os motivos errados ele queria ver um milagre, né? E Jesus não é um palhaço para ficar fazendo palhaço lá na frente do Herodes, né? E aí a gente vê também essa questão da autoridade, quem dá autoridade, né? Tu não terias nenhuma autoridade sobre mim se não tivesse sido dada do alto. E aí a gente vê, né? Quem realmente tem autoridade, que é o próprio Senhor que entra sobre aclamações como rei, e os outros, né? Que se aproveitam de autoridade que foram dada por outros, É. entrando. Aí citou o Salmo também, né? A gente estava vendo aqui que tem um Salmo 118 que ele corta os ramos também, né? Uhum, Inclusive, esse Salmo a gente reza todos os domingos, ou nas laudes ou na hora média, né? uhum. Mas o Salmo 118, que é o 117, não é o 118 e 119, Não não, é que é o aquele da 118 palavra gigante. elogio da lei divina, não. Mas o Salmo 118 e 117, ele diz que isso aqui, né? Bendito que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor vos abençoamos. O Senhor é Deus e nos ilumina. Formai a procissão com ramos até os ângulos do altar. Né? Olha aí. É essa aqui, essa procissão dos ramos aqui que o salmista já tinha Uhum. anunciado, né? Todo o Antigo Testamento é sobre Jesus e Jesus ilumina todo o Antigo Testamento, né? Exatamente. No fundo, eu vi isso uma vez um teólogo falando que Jesus, sem a história de Israel, tirar a história de Israel tirar a história de Israel do contexto. Você simplesmente ignorar o Antigo Testamento, porque agora tem Jesus, mas todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Então, se você exatamente, por exemplo, não, eu não presto atenção no Antigo Testamento, não. Sim, mas você está perdendo, por exemplo, o Salmo que está falando exatamente de quê? De Jesus. Então, O Zacarias, que estava falando do jumentinho, exatamente muitos. é, Isaías também, o servo sofredor, que a gente vai ler aqui na Paixão, os quatro cantos do servo, né? uhum, Perde tudo, né? Porque Jesus não veio tirar, apagar, né? Anular o Antigo Testamento. E por isso que a igreja sempre colocou o Antigo também como palavra de Deus, né? Teve heresias que queriam dizer, não, Jesus, agora é só o Novo Testamento, é só Jesus. Como é que você vai entender o Jesus de hoje se você não sabe o que estava anunciado sobre Jesus, né? uhum. E aí, tá aí Jesus. Mateus, que tem muitas citações do Antigo Testamento aí no grego, né? Na Septuaginta, né? Não, e ele faz questão de, né, de esfregar na nossa cara, que é uma coisa interessante, porque talvez nem precisasse. Se a gente conhecesse o Antigo Testamento bem, não precisaria ter assim a citação direta ali. Graças a Deus,
Hoje, as nossas Bíblias, a gente pode abrir a Bíblia e ver as citações, os paralelos, né? Isso. Jerusalém faz isso, a de Navara também faz isso, então, tantas traduções em português que a gente pode ver. Fede. Né? A própria Tebe, exatamente, a Tebe tem várias, você vai vendo e você É, consegue ir para o Antigo Testamento e perceber que não é simplesmente assim, se abrir o chão e apareceu Jesus, né? Porque, né, Jesus ele aparece dentro do contexto. Entender Jesus, a cristologia, era isso, esse doutor falava isso, né, que a cristologia é, de certa forma, uma israelologia. Né? Você entender Jesus é você também entender a história de Israel. é. Um sem o outro, não, né, perdem um pouco o sentido. É claro que o judeu, na época de Jesus, ele entendia muito bem esses sinais, porque Sim. eles sabiam também. Então, mas para Uhum. nós, dos tempos de hoje, depois, né, que não conhecemos essa vivência, essa história de Israel, a gente precisa ter essas citações para entender Sim. por que que Jesus estava fazendo aquilo, por que que Jesus por quê? Mas o bispo Barron também cita isso, né, de que qualquer judeu daquele tempo estava entendendo especificamente o sangue da nova aliança, quando ele fala, né, o Jeremias 31, lá do domingo passado, né? Este é o sangue da nova e eterna aliança. Quando Jesus diz isso na ceia, Jesus está falando da nova e eterna aliança de Jeremias, Sim. né? A aliança eterna que Jeremias já tinha predito. Né? Uhum. Colocarei a minha lei dentro No dos vossos coração, dentro, corações. é bonito Dentro. demais. É, A gente se maravilhar também com isso, né? Com a questão do Antigo Testamento e percebendo como isso ilumina. Enquanto eu estava falando isso, eu me lembrei, por exemplo, que é algo que que a gente não acho que a maioria não sabe, é que, por exemplo, os reis no Antigo Testamento, quem sentava do lado não era a mulher dele, era a mãe dele, era a né? mãe. Era a rainha mãe, né? Se a gente pega o livro dos reis, crônicas e tudo mais, e isso começa com Salomão, que colocou a mãe ali do lado. É, Então, perceber que Nossa Senhora, como a mãe de Jesus, não é uma coisa acidental, não. É a rainha que senta do lado do trono, é a rainha mãe, não é a mulher, é, não é. Até porque se Salomão fosse botar a mulher dele, ele ia botar quem, né? Porque sei não quantas sei aqui, quantas o ele tinha. harém. Era. Então, mas quem sentava do lado era a mãe. E várias vezes, né, você vai ver na história dos reis, ele vai colocando. Se não me engano, assim, eu me lembro de acho que pelo menos duas vezes que ele fala. Quem sentava do lado era a mãe dele, fulana de tal, É, assim. Quem senta do lado é a rainha mãe. Então, Jesus é rei, é também afirmar que Nossa Senhora é rainha também. Ah, isso é coisa não. Onde é que está na Bíblia? Está lá no Antigo Testamento. É só Antigo ler, Testamento. né? Tá Só ler. lá. Muitas pessoas Ih, perdem, exatamente porque não conhecem o Antigo Testamento, a palavra de Deus. Né? A sim. gente já sugeriu isso aí, a leitura de toda a Bíblia, Uhum. várias vezes aqui no nosso podcast, nas minhas propostas de meditação da Alex. Né? Hoje, Mas então, já meia hora, eita, passamos aí, né? passamos. Mas eu queria comentar sobre o título Hum, do dia de hoje, desse Domingo do Ramos e da Paixão. sim. Porque a gente lê o Evangelho agora que a gente leu foi da entrada de Jesus em Jerusalém, dos Ramos, mas tem a leitura da Paixão, né? Nesse ano aqui Uhum. a leitura da Paixão também. Agora, o aspecto aí, eu acho que é o Bento XVI também que fala que é, é, é o domingo que você fala a realeza de Jesus, Jesus é rei entrando em Jerusalém, e Uhum. Jesus é também que sofre a sua paixão e morte de Jesus na cruz. Porque a gente vai ler na paixão na Sexta-feira Santa, o Evangelho da Paixão também, o Evangelho de Também. João na paixão. Uhum. Mas se não fosse lido no domingo de Ramos, ele não tem outro domingo para ser lido. Então é Uhum. o único domingo em que é lido o Evangelho da Paixão, é no domingo de Ramos. Né? Verdade. Mas é também realeza e morte de Jesus. Jesus que é exaltado como rei na procissão e é Jesus que morre na cruz, na paixão, na leitura da paixão. Uhum. É.
E é muito bonito isso também. Mas aí, colocando, parênteses bem curtinho, que no domingo Cristo Rei, em alguns domingos é lido também a crucifixão, né? O rei, eis o rei dos judeus, né? Essa é a citação. Muito interessante perceber o quanto a realeza de Jesus também se dá graças à sua paixão. Eu Filipenses acho 2 que vai também dizer também, mas... Filipenses 2 também vai falar do ele que tinha condição divina, né? E Deus o exaltou para que toda língua proclame Jesus é Senhor. Mas eu estava me lembrando, eu acho que era na festa da exaltação da Santa Cruz, que uma das opções de leitura é essa do Evangelho de João, que fala: Tu és rei, né? Para isso nasci, para isso vim ao mundo, né? Então, também, a exaltação de Jesus, que é rei na cruz, também pode ser lida aí, um dos evangelhos é na No exaltação diálogo da ali Santa com... Cruz, né? Sim. Com Pilatos. Eis o homem. Não Eita! conseguimos ver tudo, Não né? Chegando conseguimos, aqui não mais de conseguimos meia hora. nem o curto. O evangelho curto a gente não conseguiu. Imagina se a gente fosse ler o longo. Mas Pois é. muitas coisas. Mas assim, nós esperamos isso, que esse podcast ele seja para dar um gosto para você para ler, rezar, conhecer a palavra de Deus, né? Espero que a gente esteja cumprindo o nosso objetivo. É. Então é isso, né? Não vamos nos estender mais para que esse domingo, domingo de Ramos, é um pouco mais também. Hoje a procissão dos Ramos faz parte, né? É uma procissão litúrgica, poucas procissões, né, ao longo do ano litúrgico são obrigatórias. Então essa procissão também do Ramos, mesmo que seja na frente da igreja, é indicada que tenha, né? Que se faça. Os padres que... Ela toma o lugar do ato penitencial. Para prestar atenção, hoje não tem ato penitencial, né? O domingo de Ramos não tem ato penitencial, porque a procissão ela toma o lugar do ato penitencial. Então, é importante, mesmo que, lógico, se você tiver algum problema de mobilidade, tudo mais é outra coisa. Mas se você puder, nem que seja andar de fora da igreja para dentro da igreja, essa procissão ela é importante porque ela faz parte do ato litúrgico, né? Exatamente, né? Em alguns lugares em que a procissão é feita, assim, pelo menos, ou dentro da igreja ou da porta para o altar, né? Entrada aí na igreja, que todo mundo com seus ramos vai aclamando aí Jesus, que entra, né? A leitura desse evangelho, da entrada de Jesus, e depois a leitura da paixão, que é dentro do mesmo domingo de Ramos e da paixão, né? Como a gente já comentou aqui. Pois é, vamos rezar? Vamos rezar, entregar ao Senhor, então, esse domingo aí, e pedir ao Senhor esta graça, né? De contemplar já na paixão de Jesus, também que a gente não pode comentar todo o mistério da paixão, contemplar esse mistério de amor e de entrega total de Jesus por nós, né? Jesus vai dizer, João 10 lá, que ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Então, é o mistério da entrega. O Evangelho de João ele é muito apresenta Jesus muito senhor das situações, né? Diante da prisão, quando os judeus mandam os guardas e Judas para prender Jesus, Jesus está lá soberano. A quem procurais, né? E quando Jesus diz sou eu, eles caem por terra, né? E depois os discípulos se dispersam, tentam matar, cortar a orelha lá, o Pedro lá tira a espada e Jesus cura a orelha do Malco, né? Que era o servo do sacerdote. Mas então, entregar aí ao Senhor, então, neste domingo, esse mistério de cruz e depois a ressurreição, que o evangelho de hoje encerra com a morte de Jesus, mas depois, no domingo, sábado, na vigília, já a gente vai comemorar outro aspecto, né? Inclusive também um outro parêntese, né? O Tríduo Pascal, ele se inicia na quinta-feira com a missa do lava-pés e só vai terminar a bênção final do domingo, da vigília pascal.
ele não termina, não tem bênção no final da quinta-feira, não tem sinal da cruz no início da sexta-feira, na celebração, não tem bênção final na sexta-feira, nem tem sinal da cruz no início do sábado. Né? É uma grande e única liturgia que começa na quinta e termina no sábado, à noite. Né? É muito bonito isso. Prestem atenção. Mas, enfim, cenas dos próximos capítulos, a gente fala isso se Deus quiser, a gente vai tentar fazer um podcast do do Pascal. Enfim, vamos ver, porque não vai dar para fazer um para cada dia, mas a gente vê como é que a gente vai fazer aqui, mas é importante a gente colocar o mistério pascal como um todo, e isso é para semana que vem. Mas, pai, reza aí, vamos entregar, porque senão vai ficar muito longo. Vamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, nós te louvamos, Senhor, te damos graças neste domingo da tua paixão, da tua entrada em Jerusalém, da tua paixão. Te entregamos, Senhor, e te reconhecemos como nosso Rei, como nosso Senhor, Senhor de nossas vidas. E queremos, Senhor, nos unir a Ti nesse mistério de entrega, de amor, que Tu te dás também nesse tempo, especialmente nesse dia que nós lemos a Tua paixão como um todo, a Tua entrega por amor por nós. Sim, Senhor, dá-nos o Teu Espírito Santo para mergulhar nesse mistério. Compreender, não, que nunca poderemos compreendê-lo, mas meditar e mergulhar nesse mistério, contemplar esse mistério de amor que Tu te dás a nós. Essa entrega livre, entrega por amor a nós. Te pedimos por cada um dos Teus filhos que nos escutam, que irão nos acompanhar neste fim de semana, a partir do sábado, próprio domingo, e também durante a próxima semana, que é a Semana Santa. Te pedimos, Senhor, pela intercessão da Tua e nossa Mãe, a Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Rainha da Paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe. Até amanhã no Instagram e até a semana que vem aqui no podcast no YouTube. E nós não falamos no começo, mas falo agora. Se você gostou, por favor, deixe seu like aqui, compartilhe com a gente e vamos viver uma santa Semana Santa. Amém. Amém. Deus os abençoe e até a próxima. Até a próxima.